O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puder o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, façamos um tempo de silêncio no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, em nosso socorro, e nos faça compreender plenamente a força, a graça que essa palavra da salvação hoje oferece para nós. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, passada a Semana Santa, nós iniciamos domingo passado um período de 50 dias até a festa de Pentecostes, em que nós caminhamos na fé, meditando, contemplando o mistério da ressurreição de Jesus e os frutos da ressurreição. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, repetem
várias vezes a ideia de que a obra por excelência de Deus, realizada por Deus em nosso favor, é a obra da nossa salvação. A nossa salvação é uma obra infinitamente maior do que qualquer graça, milagre e pedido que um de nós fizer a Deus e alcançar e ser atendido em nossos pedidos. Nenhum pedido, nenhuma graça é superior a essa. O Senhor nos salvou. O Senhor realizou por nós a obra. Ele tornou-se para mim o Salvador. O Senhor veio para que fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. O Senhor é o nosso Salvador, aquele que realizou a obra e que põe-nos a caminho do grande dia da sua manifestação gloriosa. Portanto, irmãos, irmãs, a centralidade da fé é caminhar neste mundo, marcado pelos acontecimentos bons ou sofridos, pela dor da morte de uma mãe há 7 dias, pela dor da perda de alguém, pelas tribulações que acontecem, mas caminhar tendo os olhos fixos no ressuscitado, que sentado à direita do Pai, prepara-nos o lugar e nos conduz até aquele grande dia. É para lá, é para essa glória vindoura que caminhamos. Tomem comigo o Evangelho no seu folheto, o número 9, Evangelho de João, capítulo 20, versículos do capítulo 20, versículos 19 até o versículo 31. Vamos lá. Eu já disse aos irmãos várias vezes, e repito-o, porque ao longo desse tempo da Páscoa, em alguns desses domingos, nós vamos ter o Evangelho de João como referência. Também nas leituras diárias do Evangelho para cada dia, nós vamos ter muito os textos do Evangelho de João. O Evangelho de João é um ótimo manual de espiritualidade para a vida cristã. Se você tem vontade de ler um livro que ajuda você a ter um amadurecimento espiritual, um crescimento espiritual, leia a Bíblia toda. Mas o Evangelho de João é um resumo excelente de toda a obra da salvação. É o último Evangelho a ser escrito, portanto ele tem uma espécie de síntese de todo o mistério da salvação que o Senhor veio realizar em nosso favor. E ele põe a gente hoje diante dos acontecimentos imediatos depois da ressurreição de Jesus. Vamos lá? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, significa o quê? Domingo de Páscoa, domingo passado. O que aconteceu no domingo de Páscoa? Leia. Estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse bem forte: a paz esteja convosco. Os discípulos ficaram 3 anos convivendo com Jesus. Muitas e insistidas vezes o Senhor falou que ele em Jerusalém seria rejeitado, iria sofrer muito, iria ser preso, pregado na cruz, morto, sepultado, mas ressuscitaria. Essa catequese, Jesus insistiu nela os 3 anos de formação da igreja, dos apóstolos, dos seus discípulos. Terminada a sexta-feira santa, Jesus morreu, foi sepultado. O sábado santo, Jesus sepultado. Domingo de Páscoa é o 3º dia. Os discípulos passam o dia inteiro naquela expectativa e à noite se reúnem.
estão reunidos em casa, onde a comunidade de Jesus se reunia. As portas estão fechadas, eles estão com medo, porque de madrugada Maria Madalena foi ao túmulo e encontrou o túmulo vazio. Eles têm medo, porque fizeram esta extravagância de violência com o Senhor, e o túmulo ainda está aberto, o corpo não está lá. Eles têm uma mistura de expectativa e de esperança, mas algo fecha-lhes o coração. E a expressão de uma mente fechada, o coração fechado, a alma, o espírito fechado é a porta fechada. As dificuldades de nossa vida faz a gente fechar o coração. Os sofrimentos e as tribulações da vida vão fazendo a gente entrar, muitas vezes, num luto e numa dor permanente. E esse é um perigo e uma ameaça enorme para a nossa fé. Vamos ver? Jesus ressuscitado entra, ele não precisa de chave para abrir cadeado, nem tirar a trave da porta. Ele é ressuscitado, ele vivo. Nenhuma barreira o impede mais, nem a pedra do túmulo, nem a morte, nem o pecado da humanidade, nem a crueldade da humanidade, nada mais, nem as potências do inferno, nada é barreira para o ressuscitado. Ele entra na sala, na casa onde os discípulos estão, sem precisar de ajuda. Ele é o Senhor, e entra na sala, e como o Senhor, a primeira palavra que brota dos lábios do ressuscitado é o que? Leiam lá, o que ele disse? A paz esteja convosco. Pensa, o primeiro fruto que nós colhemos da árvore da vida, da cruz, o primeiro fruto do encontro com Jesus ressuscitado, é que aqui dentro do coração surge uma paz que a gente não sabe de que jeito, de que maneira. Uma boa forma de você avaliar a qualidade de sua relação com o Senhor ressuscitado, com Jesus, é se você tem paz no seu coração, dentro de você. Tem gente que passa a vida inteira na igreja e o coração é um tormento, é um furacão de medo, de assombro. Essa paz não significa ausência de problemas e de dificuldades. Tome comigo a segunda leitura, o segundo parágrafo da primeira carta de São Pedro, versículo 5. Graças à fé. Encontraram? Leiam comigo, todo mundo. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. O papel da fé em nossa vida é guardar-nos para a salvação, conduzir-nos para a manifestação do Senhor nos últimos tempos. E isso acontece mesmo que, versículo 6, leia. Isto é motivo de alegria para vós. Leia. Embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Irmão e irmã, você pode participar do encontro que for na igreja, da Semana Santa que for, da unção que for, mas nós nessa vida vamos ter provações, vamos ter dificuldades, vamos ter aflições, seja pela debilidade da saúde do corpo, seja pela debilidade de experimentar a morte de alguém querido, pelas dificuldades da vida, essa grande crise que o Brasil está passando, o mundo está passando. Não é sinal de que Cristo está em sua vida a ausência de problema. Cristo ressuscitado pode estar em sua vida, apesar e para além de todas as aflições. O sinal
da presença de Cristo em sua vida não é a ausência de aflições e de dificuldades. O sinal de que Cristo ressuscitado está em você, em sua vida, é que você não sabe de que maneira consegue, mas Cristo alcança dentro de você uma paz, que você consegue fazer isso até quando alguém querido morre, quando experimenta uma notícia dolorosa, quando experimenta a fraqueza do corpo pela enfermidade, pela queda, dos erros e fraquezas que você não queria, mas você experimenta essa debilidade. O sinal da presença do ressuscitado em sua vida é um segredo que só sua alma e o ressuscitado sabe. Uma luz de paz acesa no seu coração. Amém? Para além das aflições, das tribulações, Jesus entra na sala e diz: a paz esteja convosco. E depois ele faz um gesto impressionante. Versículo 20, leia. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Continua. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Para lá. O que significa o Evangelho dizer que Jesus ressuscitado aparece mostrando as mãos e o lado? Como assim? A gente pensa que a ressurreição é apagar essa vida e não levar nenhuma marca dela. Como é que Cristo, sendo Deus ressuscitado, aparece ressuscitado com as marcas dos cravos nas suas mãos e a marca da lança que traspassou-lhe o lado depois de morto no alto da cruz? O que significa isso? Se você, por alguma razão, por alguma infelicidade, não pôde participar da celebração na Sexta-feira Santa, você perdeu a oportunidade de escutar um dos textos mais bonitos da Sagrada Escritura, que eu leio para dar a você a compreensão do que significa Cristo entrar no lugar onde os discípulos estão, as portas fechadas, tomados de medo. Ele deseja a paz e depois dessas palavras ele mostra as mãos e o lado. Preste atenção. Você pode chegar na sua casa e ler o capítulo 52 e 53 do livro do profeta Isaías. Eu tomo apenas 3 versículos. Escute só. A verdade, não está aí no seu folheto não, está aqui, é a primeira leitura de Sexta-feira Santa, 3 da tarde, que você nunca mais vai deixar de participar. Olha só, a verdade é que o servo do Senhor, o Messias, tomava sobre si nossas enfermidades, sofria ele mesmo nossas dores. Olhe para a cruz. Olhem para a cruz. Nós olhávamos para ele e pensávamos que fosse ele um chagado, um golpeado por Deus e humilhado. Mas na verdade, ele foi ferido por causa de nossos pecados. Ele foi esmagado na cruz por causa de nossos crimes. Agora eu vou ler duas coisas impressionantes que eu quero que a igreja estenda a mão para a cruz de Jesus, para ouvir o que eu vou ler, olhando para a cruz, estendendo a mão para a cruz e entender o que significa Jesus mostrar as mãos e o lado, as marcas do sofrimento. Repita comigo. A punição a ele imposta. A punição a ele posta Era o preço da nossa paz. era o preço da nossa paz. Suas feridas, O preço da nossa cura. o preço da nossa cura. Amém. Amém. Irmã, irmão, as feridas, as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e a marca da lança que traspassou o lado de Jesus, sabe o que significa? É o recibo que Jesus traz com ele para dizer para cada um de nós:
que esse recibo prova para nós que Ele comprou com suas feridas a nossa paz. Que com as suas dores e enfermidades Ele pagou o preço da nossa cura. Dê uma salva de palmas e um grito para Jesus. Tenha dó. Reage. Aleluia! Aleluia! Amém. O salmo diz assim: clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Clamores de alegria e de vitória ressoe pelas tendas dos fiéis. Na igreja e na sua casa, ressoe o clamor de alegria e de vitória. Jesus traz nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado traspassado, o recibo, o preço que Ele pagou pela sua paz e pela sua cura. Amém? Volte ao Evangelho. Jesus deseja a paz aos discípulos, mostra as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O primeiro fruto da ressurreição é a paz. O segundo fruto da ressurreição é a alegria. Você pode se imaginar aqui, debaixo da cruz da árvore da vida, colhendo os frutos de bênção e de redenção que o sangue, que as feridas dele garante para nós. Por que é que nós católicos nunca vamos tirar a cruz com a imagem de Jesus crucificado de perto do altar? Porque aqui no altar Ele oferece o seu corpo e sangue como alimento, porque na cruz Ele ofereceu e pagou o preço da nossa cura, da nossa paz e da nossa salvação. Esse aqui é uma xerox do recibo que Ele trouxe e comprou para nós, nossa paz, nossa cura. Pode dar uma salva de palmas para a cruz redentora de Cristo. Tenha dó. Agora vai começar a pegar. Essa é a parte da alegria sua. Jesus deseja no evangelho de hoje 3 vezes a paz. Cada vez que Ele deseja a paz, Ele oferece a paz e dá para você uma dimensão diferente da paz. A primeira paz que Ele oferece é sua, é para você, para ninguém roubar essa paz de você. É segredo seu com Ele. Amém? Agora Ele vai oferecer a paz pela segunda vez, mas Ele vai dizer a você que precisa de você. Leia comigo. Versículo 21. Novamente Jesus disse, brada: a paz esteja convosco. Firma: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vocês podem começar a imaginar os apóstolos reunidos numa sala fechada, morrendo de medo. Jesus ressuscitado entra, deseja a paz, eles se enchem de alegria, e Jesus diz assim: moçada, agora destranca essa porta, destranca as portas do coração, da sua mente, da sua alma, do seu espírito. Vão lá para fora, do jeito que o Divino Pai Eterno me enviou lá do céu para cá, e eu comprei e paguei com as minhas feridas, com as minhas dores. Eu comprei a sua paz, eu paguei a sua cura. Eu peço que vocês vão para o mundo levar essa paz. Repita comigo: a primeira paz é minha. A primeira paz é minha. A segunda paz é para eu levar. É para eu levar. Para quem precisa. Para quem precisa. Amém. Amém. E tem gente precisando de você para você levar a paz lá para fora? Tem? Você pode imaginar essa cena? Jesus falando para os discípulos: moçada,
Ensinei vocês 3 anos de catequese, agora vocês nessa sala fechada, abram-se. Você pode imaginar, os discípulos começaram a tremer de medo, a suar de medo, imaginando o enfrentamento com o mundo. Quando Jesus vê os discípulos tomados de medo, de abrir a porta, de abrir a mente, abrir o coração e levar essa paz para o mundo, Jesus tem um gesto de delicadeza que é uma das cenas mais carinhosas de Jesus com a igreja. Presta atenção. Depois de desejar a paz e dizer: como o Pai me enviou, também eu envio vocês. Versículo 22, leia. E depois de ter dito isso, brada. Soprou sobre eles e disse: Brada. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Para lá. Aquela primeira paz que você recebeu é o fruto do batismo que você recebeu. O perdão dos pecados, a confissão de Jesus como Senhor, a salvação que Ele te dá. Essa segunda paz, ela é a força e a unção do Espírito Santo. Os discípulos com medo de abrir a porta e enfrentar um mundo suando, Jesus chega neles e diz: calma. Sopra sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Isso que vocês vão levar para o mundo de paz não é heroísmo de vocês, não. Eu sei que se você tentar levar a paz para o mundo lá fora só por sua força, você vai ficar pior e o mundo vai moer com você. Calma. Você vai levar essa paz lá para fora, mas é pelo sopro do Espírito Santo. É uma unção, é um revestimento de dons espirituais que o Espírito Santo te dá. O Espírito Santo, o sopro, a unção que nós recebemos no dia da nossa crisma, os dons do Espírito Santo que recebemos no dia do sacramento do crisma, esses dons põem a gente no mundo e faz da gente instrumento de paz. E Jesus diz que essa paz que nós vamos levar para o mundo, ela é fruto da obra do Espírito Santo, fazendo a gente provocar o perdão dos pecados, a reconciliação entre as pessoas. Irmã, sabe o que isso significa? Quando Jesus mostra as mãos e o lado, é o recibo, o preço que Ele pagou para comprar nossa paz e nossa cura. Jesus sopra sobre nós o Espírito Santo e diz: a prova de que vocês receberam o Espírito Santo, a prova de que vocês vivem guiadas e guiados pelos dons do Espírito Santo, o recibo é: por onde você passar, você vai promover e provocar perdão e reconciliação no meio dos corações e pessoas. Se você se lembrar lá da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, do seu bairro, o mundo está precisando de paz? Sim? O mundo está necessitando de reconciliação e de perdão? A sua casa está precisando de uma unção do Espírito Santo, para que haja dentro da sua casa perdão e reconciliação? Então levante a sua mão para o céu, diga comigo: Jesus, Jesus, por seu sangue, por sua morte, por sua ressurreição, pelo Espírito Santo derramado em nós, eu te peço, renove em mim um novo ardor, e transforma-me hoje em instrumento de paz, de perdão e de reconciliação. Amém. Amém. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e feche os olhos. E se lembre agora
quais são as pessoas que mais precisam de você, para que você as ajude a experimentar a paz do ressuscitado, o perdão e a reconciliação que o Espírito Santo capacita e qualifica você para levar. Reze e se lembre das pessoas que necessitam da sua ajuda na vida delas. Amém. Amém. Irmã, irmão, olhe de novo para a cruz. Pode pegar pesado? Pode? Pode. Olhe de novo aqui para a cruz. O sinal de que você foi qualificado, capacitado, qualificado para ser instrumento de paz e de perdão lá fora, é que ele sofreu tudo isso, e o sopro dele, como aquele primeiro sopro que Deus fez em Adão, quando modelou Adão do barro, lembra? Significa que Jesus soprando sobre nós, o sinal de que nós recuperamos a vida que Adão e Eva perderam por causa do pecado, o sinal de que nós reconciliamos com Deus, pelo sangue de Jesus, é que nós nos tornamos homens e mulheres do perdão e da reconciliação e da paz no mundo. Amém? Portanto, a melhor maneira de você olhar para a sua vida e avaliar se você é discípulo ou discípulo de Jesus de verdade, é perguntar: que tipo de ambiente eu crio onde eu vivo? Na minha casa, no meu trabalho, na rua, na igreja e no mundo. Melhor maneira. Você não precisa de fazer muitos cursos e ter muita palestra, não. Olhe para a sua vida, veja que tipo de realidade nós criamos, que é a melhor maneira de saber: eu estou ou não respondendo à altura dos dons do ressuscitado derramados sobre mim. Amém? A partir de hoje, aquelas pessoas que você trabalha com elas, que você convive na sua casa, ou na igreja, no seu trabalho, na sua escola, e que você passa convivendo com ela 1 ano, 10 anos, 20, 30, e você passa a vida inteira dizendo para ela: você é ruim, você tem um coração ruim, você é uma pessoa revoltada, você é uma pessoa traumatizada, você tem um coração duro, você não é capaz de perdoar, você é egoísta, você é orgulhoso, você é rancoroso. A partir de hoje, você vai parar de apontar o dedão para os erros de quem convive com você e vai estender a mão e ajudá-la a fazer um caminho de paz e de reconciliação. Amém? A partir de hoje, você deixa de cumprir o papel de Satanás. Sabe como é que o capeta é chamado na Bíblia? O acusador. É fácil de ver se nós somos um capeta na vida dos outros. Se a gente fica sabendo dos defeitos e só acusa. Isso é obra do capeta, do Satanás. Nós precisamos ser muito mais do que um capeta na vida dos outros, apontando e acusando o erro. Nós precisamos estender a mão e conduzir a pessoa a um caminho de paz e de reconciliação, não pela força nossa, não pela capacidade nossa, mas pela obra do sangue de Jesus, pela obra do Espírito e dos dons do Espírito derramado em nós. Amém? Levante as suas 2 mãos para os céus e diga comigo: Senhor, purifica-me, santifica-me, que eu não seja mais um acusador dos erros dos outros. Senhor, que eu acolha o sopro do Espírito Santo em minhas mãos estendidas, sejam instrumentos de perdão, de paz, de reconciliação, de cura, de libertação para aquelas pessoas marcadas por tantas coisas erradas,
tantas coisas erradas. Senhor, faz de mim um instrumento de paz, um instrumento de paz, perdão, de reconciliação. Põe a mão no seu coração, incline de novo a cabeça, peça a força do Espírito Santo que você necessita. Você sabe mais do que ninguém a realidade que te espera lá fora. Peça uma renovação, uma unção que te conduza a uma vida nova. Amém. Agora vem a polêmica. Versículo 24, tome lá comigo. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Jesus veio que dia? No domingo de Páscoa. Sabe por que Tomé não estava com eles? Porque Tomé foi passar a Semana Santa em Caldas Novas, na roça, na chácara, foi para o interior visitar parente. Tem muito Tomé hoje em dia? Tem. Não vou nem perguntar quem são os Tomé daqui da igreja. Tomé não participou da Semana Santa, não foi à igreja no domingo, não reuniu com a igreja no domingo. Os discípulos encontraram com ele. Versículo 25, leia. Os discípulos contaram-lhe depois: todos vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tem muito de Tomé, não só para os que viajaram na Semana Santa, mas mesmo nós que celebramos a Semana Santa, tem muito de Tomé dentro de nós. Muitos de nós não crescemos e não avançamos na fé, porque nós queremos ver para crer. E o Senhor pede de nós uma outra atitude. Versículo 26. 8 dias depois, que é hoje, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Chegou de Caldas Novas, da roça, da fazenda, do interior para visitar parente. Tomé agora está com eles, doido para receber uma bênção de Páscoa. Leia. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: brada, a paz esteja convosco. Preste atenção que domingo passado Jesus mandou abrir a porta. 8 dias depois, os discípulos que encontraram com ele domingo passado, hoje estão reunidos, mas não mudou a mente, não mudou o coração e não mudou o ambiente, continua tudo fechado. Eu conheço gente, tristemente eu digo isso, conheço gente que passa a vida inteira na igreja, com a mente, com o coração, com a alma, com o espírito fechado, e nada do que Deus fala entra no coração e desce para a vida dela. Nada. Leia. Jesus entra de novo e deseja: a paz esteja convosco. E aí ele fala para Tomé, versículo 27, todo mundo? Depois disse a Tomé, toda a igreja, afirma: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Que coisa curiosa. Jesus fala para Tomé: não sejas incrédulo, mas o quê? O contrário de incrédulo é o quê? Crédulo. O contrário, o oposto de incrédulo não é infiel, é crédulo. Crédulo, o que crê, o que acredita. Agora, eu vou falar umas palavras muito duras. Eu tenho consciência da gravidade do que eu vou falar. Me assustou profundamente neste ano, durante a Semana Santa e antes, atendendo as pessoas, preparando a Semana Santa. Várias pessoas chegavam e diziam: padre, eu me afastei da igreja, eu fui deixando tudo, os problemas foram tomando conta da minha vida, caí na farra,
e agora a crise veio, lá em casa está um caos, minha saúde, meu casamento, minha família, e eu queria voltar, queria fazer um propósito nessa Semana Santa de retomar o caminho da fé. E eu quero, gente, eu me assustei gravemente, porque várias pessoas repetiram como um chavão, até a frase era a mesma: eu quero voltar a ser fiel. E eu perguntava a todas as pessoas: o que é ser fiel para você? Sabe o que elas respondiam? Eu quero voltar a pagar o dízimo. Tem um monte de padre e de pastor que vão para o inferno, porque nós desviamos a palavra de Deus e colocamos na mente e nos corações das pessoas sofridas e fracas a falsa ideia de que ser fiel é aproximar o seu bolso do altar, e não é. Tem pessoas que nunca terão condições de dar dinheiro em igreja e dar dízimo em igreja, e nem por isso elas são infiéis. Tem pessoas que dão dízimo mais do que todo mundo, mas que tem uma vida que é uma porcaria no casamento, desonesto no trabalho, e que é fiel no carnê do dízimo, mas não tem nenhuma fidelidade na relação com o Senhor. Está entendendo a diferença? Irmã, irmão, quando nós olhamos para o carnê do dízimo, para o recibo do dízimo, e pensamos que o recibo do dízimo é que compra a misericórdia de Deus e promove a minha vida de volta, nós estamos blasfemando contra as feridas do corpo de Cristo, que por suas feridas comprou nossa paz, por suas enfermidades comprou nossa cura. Amém? A partir de hoje, quando um padre picareta, quando um pastor picareta começar a falar para você que ser fiel é dar dinheiro para a igreja, você ensine ao padre e ao pastor: ser fiel é reconhecer que só a ferida e o sangue dele é capaz de comprar para mim a paz. Só o sangue e as feridas dele é capaz de garantir para mim a salvação. Amém? Não permita, quando a crise vier, quando suas angústias tomarem você na madrugada, que você ligar a televisão e ver aquele bando de padre e pastor picareta, contando que, e dando, o povo dando testemunho que depois que veio para a igreja, fez a campanha não sei de quê, pôs dinheiro no envelope e a bênção veio. Você diga e repreenda, porque esses são operários do capeta. Esses padres e esses pastores que desviam a fé das pessoas, tiram os olhos das pessoas das feridas de Cristo, do recibo que ele comprou a paz, e olha para o recibo do dízimo e acha que é o recibo do dízimo que garante a paz. Esses padres e esses pastores são operários de Satanás e das potências de Satanás. Está entendido, igreja? Não se submeta a esta falsa doutrina nunca mais. Não aceite que nenhuma doutrina recuse Cristo e a sua entrega na cruz. Recuse Cristo e a sua oferta na cruz como o único meio para a sua salvação e para a sua cura. Amém? Amém de verdade? Não sejas incrédulo, mas fiel. Fiel na igreja, escutando a palavra de Deus, escutando a pregação e permitindo que o Senhor devolva ao seu coração a paz que só Ele pode devolver. Se você ama a igreja, quer ajudar a igreja, quer doar seu trabalho e ajudar a igreja a pagar as despesas, é outra coisa. Mas dinheiro de ninguém compra a paz. Amém? Dinheiro de ninguém compra a bênção. Amém? Quem prega isso é operário do capeta. Eu sei o quanto é grave e duro o que eu estou falando.
E sei que muita gente tem dito para mim que eu vou ficar sozinho e não vou receber ajuda de ninguém. E não tenho medo, porque o Senhor nunca deixará de recusar a oferta que Ele já fez na cruz pela minha salvação e pela sua salvação. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Leia, versículo 28. Desculpe. 28. Leia. Tomé respondeu, brada. Meu Senhor e meu Deus. Olha a bronca que Jesus dá em Tomé. Leia. Jesus lhe disse, brada. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. O que significa isso, irmãs? Olha como termina o Evangelho. Leia. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Irmã, irmão, a fé bíblica não é essa do carro de som que os pastores e padres põem na rua dizendo: essa semana tem uma semana poderosa, uma corrente de oração, de milagres que você vai ver na igreja. Venha, porque aqui você vai ter uma fé de resultado. Você vai ver o milagre e vai crer. Essa não é a doutrina bíblica. Essa não é a doutrina dos santos evangelhos. A doutrina do evangelho não é ver para crer, mas é escutar a palavra, converter a minha mente e o meu coração, voltar-me para o Senhor, e mais do que dar dízimo na igreja, dar minha vida como uma oferenda de gratidão pela salvação que Ele ofereceu para mim. Dar-se, entregar-se no plano e nas mãos do Divino Pai, de Jesus e do Espírito Santo, é muito superior a qualquer oferta deixada aos pés do altar. Amém? Pode dar uma salva de palmas. Aleluia! Aleluia! Não tenha medo. A igreja verdadeira não vê para crer. A igreja verdadeira escuta. E a escuta da palavra me faz perceber em que eu tenho que mudar minha vida, me corrigir, transformar-me. E aí eu tenho uma experiência de metanoia, de conversão. Eu mudo a mentalidade, mudo a meta e ponho minha vida na direção do plano de Deus. Amém? Irmã, irmão, para terminar, o final da segunda leitura, versículo 8. Olha que coisa linda. Leia. Você vai levar esse folheto para casa. Essa semana você vai retomar essas leituras e aprofundar nesse mistério. Mas preste atenção no que diz a primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, no versículo 8. Leia. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Está vendo? Sem ter visto, eu o amo. Sem o ver ainda, nele eu acredito. E crer nele, sem ter visto. Amar a ele, sem o ver ainda. Leia. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa. Irmã, irmão, crer no Senhor sem ter visto, amar o Senhor sem o ver, essa é causa de alegria indizível, de gloriosa alegria. Leia.
pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. O problema é que muitos de nós não viemos na igreja para acolher a salvação. Nós viemos na igreja para pedir uma bençãozinha para resolver uns problemas que a gente está tendo lá em casa. A gente quase nunca chega aos pés da cruz e diz: o Senhor, faz-me acolher a salvação que o Senhor oferece e faz-me caminhar para a meta do céu e do reino eterno. A gente vem aqui e diz: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, tira isso, tira aquilo, ruma isso, ruma aquilo. A gente não vem ao Senhor para que a meta seja a salvação. A nossa meta, nós somos operárias e operários das coisas terrestres e não das coisas celestes. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, renove sua aliança com o Senhor. Ainda que você sofra por ter as fraquezas de Tomé, o Senhor te ama do mesmo jeito. E como a Tomé, o Senhor mostra para você o recibo com que Ele comprou para você sua paz, com que Ele pagou sua cura. Como Tomé, renove a sua fé no Senhor, dizendo: meu Senhor e meu Deus, eu vou ouvir para crer, eu vou acreditar sem ter visto, eu vou caminhar guiado pela força da unção do Espírito, da paz, pela força da palavra, que me converte, me transforma. Senhor, salva-me da incredulidade, da infidelidade. Amém. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Renova-me, renova-me, Senhor, com teu Espírito, minha alma reviverá, e minha alma reviverá. Vamos cantar. Renova-me, renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, e minha alma para te adorar, para te adorar, para te louvar. renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, renova-me, Senhor Jesus. transforma-me, Senhor, transforma-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, e minha alma reviverá. transforma-me, Senhor, transforma-me, Senhor, em instrumento de paz, em instrumento de perdão. Renova-me, transforma-me, para levar a paz, o perdão, para te adorar, para te adorar,
para te louvar. para te louvar. Renova, transforma. Transforma-me, Senhor De pé, as mãos erguidas para te adorar, para te louvar. Transforma-me, Senhor Jesus. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. Levante as mãos para os céus. Alegra-me, Essa alegria do céu. com teu Espírito. Solte a voz, igreja. E minha alma. E minha alma reviverá. Tá bonito. Mais forte. Alegra-me. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma. E minha alma reviverá. As mãos lá no alto para ti adorar, para te louvar. Alegra-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Alegra-me, Senhor Jesus. Segure as suas mãos erguidas. Comece a louvar e glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor. Por renovar você, por te dar a Obrigado, paz, Jesus. por pagar com suas feridas e suas dores e seu sangue, pagar o preço da sua cura, da sua salvação. Glorifica o Senhor. Louve o nome do Senhor. Obrigado, te louvamos, te adoramos, nos alegramos, Senhor, nos enchemos da alegria que o mundo não conhece, que o mundo jamais nos dará. Obrigado, Senhor. Faz de nós homens e mulheres da paz, homens e mulheres do perdão. Não permita que sejamos acusadores dos erros dos outros, mas promotores da paz, da reconciliação. Para te adorar, para te louvar. Alegra-me, alegra-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Alegra-me,